o saco de pancadas que o Corinthians foi pro Flamengo no Maracanã. Foi um negócio que se saltou aos olhos. A gente falou que foi 4-0, podia ter sido 5, 6, 7. E aí, na rodada seguinte, o Corinthians em casa, com o Dorival no banco, pega o Inter, né, um time top do futebol brasileiro, e joga isso daí que ele jogou. Como é que explica o time ter sido o saco de pancadas do domingo passado pro Leão que ele foi sábado à noite em Itaquera contra o Inter? O que explica é que você pega um Flamengo com um time jogando bem, coletivamente falando. O Flamengo estava no seu melhor dia, tudo estava dando certo pro Flamengo. A gente acabou de analisar aqui que foi muito mérito do Cruzeiro a vitória de hoje. Foi muito mérito do Flamengo a vitória de 4-0 sobre o Corinthians, e um Corinthians irreconhecível. Você vê o Corinthians jogando daquela forma, vai ser dificilmente dentro desse Campeonato Brasileiro que vai ver o Corinthians jogando do jeito que jogou contra o Flamengo. Tem o fato da mudança de treinador, primeiro jogo dele, do Dorival, na Neoquímica Arena. O Inter não faz um jogo ruim, hein? Não fez um jogo ruim. O Inter até jogou bem. A gente pode fazer o recorte do jogo até a expulsão ali do Bruno Henrique, que aí o Corinthians, obviamente, é mais inteligente, tem mais volume de jogo, começa a ganhar a segunda bola, o Inter não consegue passar do meio de campo, e esse jogador, o Yuri Alberto, que é o artilheiro na Neoquímica, ao lado do Romero, acho que é o artilheiro também do Corinthians, 60 e poucos gols, acho que tem o Yuri Alberto, ele estava extremamente motivado contra o ex-time. Extremamente motivado contra o ex-time. Ele participou muito do jogo, além dos gols, mas ele participou demais. E o Depay também, que foi um jogador interessante. Fazer um destaque individual para esse jogador agora. Dorival falou que ia dar oportunidade para ele, mais oportunidade. Eu não sei qual que é o condicionamento físico do Coronado, mas tá muito claro que ele não tá 100%, porque praticamente ele não jogou. Como também tá claro que o Ramon não tinha o Coronado em alta conta. E assim, claro. E acho que tecnicamente ele é um dos melhores jogadores do elenco do Corinthians. Tecnicamente ele é diferente, é que ele joga pouco. Mas quando ele joga, você vê que ele é diferente tecnicamente. Dorival tem que dar mais oportunidade para ele. O Corinthians jogando em casa é muito forte. É mais ou menos como foi o Cruzeiro hoje. Mineirão lotado, é torcida, ambiente hostil para o adversário. É muito importante. Mas esse jogo, eu assisti, dei uma boa analisada nesse jogo. O jogo era parelho até a expulsão do Bruno Henrique. Inclusive, quando o Inter vira o jogo... Injusta, né? Ao meu modo, vou chegar lá porque eu quero uma polêmica. O PC está na pizza. Ele tá calmo demais. Vou mandar mensagem aqui. Vamos lá. O Pete tá calmo demais hoje. O segundo gol, inclusive, do Inter, o gol da virada do Inter, é de manual, é de videogame. É lindo. É um gol lindo. Aí depois tem a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians estava bem, o jogo... Não é que o Inter ou o Corinthians estavam melhor no jogo, o jogo estava bem parelho. E quando tem a expulsão, ao meu modo de pensar, injusta, do Bruno Henrique, aí o Corinthians deslanchou. Então, mas aí você toca num ponto importante, e o Denilson também. Em outras situações com o Ramon, o Corinthians teve um jogador a mais contra o Flamengo, no jogo contra o Barcelona, e não conseguiu se sobrepor. Já a e ontem, né? Já conseguiu se sobrepor contra um time forte. Com um time forte, que é o Inter. Exatamente. Então, assim, se não mudou, mas pelo menos isso já é um recado. Ó, se jogar com 10 aqui, vai tomar. Das outras vezes não foi assim. O Felipe observa muito postura de jogador, né? É um detalhe interessante das análises do Felipe. E, cara, em termos de postura, parecia outro time. O time que jogou no Maracanã domingo, o time que jogou sábado, concordo, estava equilibrado o jogo com o Inter. Qualquer um poderia ter vencido quando estava 11 contra 11. Mas a postura do Corinthians parecia outro time, cara. Quando tem um gol acho que do Yuri Alberto, não sei se foi o segundo gol, o terceiro gol, o Depay tá do lado assim, ele fala assim, ó. A maneira com que ele comemora o gol, ele faz assim, ó. Assim, tá querendo, hein? Eu não vi isso aí no Barra e no Barra. Então, você tá querendo com o treinador. Barrar e não barrar. Eu não vi isso. Não vai barrar, hein? Não vai barrar. Então, assim, você vê realmente a vontade dos caras. Os caras saem comemorar gol. O Depay sai comemorar gol, ele faz aquele negócio dele, mas foi lá e deu uma voadora na bandeirinha. Que foi anulado, né? O gol. Mas você vê que o cara tá com vontade, de fato. Já que você falou disso, se eu não me engano, eu vi uma entrevista do Ramalho. Eu tenho quase certeza que foi no meu timão, no pós-jogo, que perguntaram para ele sobre como está o rendimento dele, sobre as críticas do sistema defensivo que as pessoas estavam dando ao Corinthians, e justo, né? É claro. E ele falou sobre, individualmente, que ele tinha conversado com o Ramon Dias sobre ganhar ritmo de jogo, sobre ganhar uma sequência no Campeonato Paulista. E ele não teve essa sequência, não só ele, como outros jogadores. Ele não eximiu da culpa dos seus erros, obviamente, mas deixou clara ali uma insatisfação realmente com a comissão técnica de não ter dado sequência para ele jogar.
né? Porque tem muito erro individual do sistema defensivo, tem muito erro coletivo no todo, na organização defensiva. Acho, inclusive, que o Dorival, na estreia, fora de casa, mudou o esquema, né? Fez o 4-1-4-1, protegeu bem a defesa, abrindo aquelas linhas. No jogo de ontem, o Dorival teve uma atuação no intervalo que, para mim, foi inteligentíssima, né? Porque ele bota o Carrillo pela direita, já no início do jogo, exato. Mas já ali do lado direito, exatamente, do lado direito, tanto que no segundo tempo ele sobrou, né? Dando várias bolas nas costas do lateral do Internacional. O Internacional perdeu todas as bolas aéreas. E ele tira o Hugo, que é um lateral que fica mais, ele tira o Hugo, coloca o Bidu para atacar as costas da defesa do Internacional. E foi muito bem o Bidu. Exatamente. E deu ali o Carrillo para fazer aquilo ali. E aí conseguia também botar muito mais jogadores na grande área. E aí entra a sacada do Dorival. Essa é a verdade, assim. Muitas vezes a gente viu o Ramon podendo fazer algumas coisas diferentes, ele não fazia. Era uma equipe completamente previsível. O Ramon tirava um atacante, botava um volante para ter posse de bola e empatava o jogo. Você viu o dedo do Dorival. É muito cedo, é claro, né? Mas não ia nem falar sobre o Dorival, ia falar sobre a questão do Ramon Dias. Você falou do Memphis comemorando ali a questão do Ramon, e ontem o Ramalho também deu essa declaração falando sobre ele queria ter tido mais oportunidade de jogar, para ganhar sequência de jogo, para errar menos, porque com o ritmo do jogo você acaba errando menos, está mais pronto para jogar. E que isso faltou um pouco nesse primeiro trimestre do Corinthians. Mas uma característica dos trabalhos do Dorival é que os centroavantes são muito protagonistas, né? Ricardo Oliveira no Santos, Pedro e Gabigol no Flamengo, Caleri no São Paulo. Havia uma dúvida, há uma dúvida, né? E ele sempre dá respostas rápidas nos times que ele assume. O Dorival é um cara que consegue, às vezes ele é muito criticado por não ter uma consistência, né, no trabalho, né, a médio e longo prazos. Mas a resposta dele no começo é sempre muito boa, é sempre muito rápida. Não foi na seleção porque nada lá dá certo também, né? Vamos combinar, né? Então, não é só culpa dele, mas eu acho que essa resposta que a Aline já falou é uma coisa... Primeiro ele via... O Dorival, como técnico da seleção, viu muito jogo. Viu muito jogo do Corinthians, muito jogo do Fluminense, muito jogo do Vasco, muito jogo do Flamengo. Então, de alguma forma, ele já tinha um conhecimento de como funciona o Yuri Alberto com o Memphis, Carrillo. Ele vinha observando os jogos do Corinthians. O Corinthians, para ele, não é uma novidade, o Yuri Alberto, né, esteve no radar dele o tempo todo. Exato. E o Ramon foi o treinador que mais tirou do Yuri Alberto. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, né? Esse é o mérito do Ramon. Ele foi bem com o Vitor Pereira também. Foi, mas né? com o Ramon, ele jogou muito, ele subiu de patamar, né? E, cara, a ver como será com o Dorival. Assim, a atuação do Yuri Alberto é histórica, né? A atuação dele de seleção brasileira. A atuação dele... Os gols dele, a atuação dele na partida, assim, é uma... O Yuri Alberto, ele tem uma característica, ele assim... Chamei pra rodar, viu, diretor, os gols do Yuri Alberto, que deu o gancho. Você viu que eu dei um gancho pra rodar os gols do Yuri Alberto, faltou, né? No churrasco da resenha. O Yuri Alberto, ele tem uma característica que quando ele consegue encontrar o espaço pra ele correr, tipo esse lance aí agora que a gente tá mostrando. Quando ele consegue ter o espaço pra ele correr com a bola, ele consegue tomar boas decisões. Quando ele recebe bola de costas, que ele tem que dominar, que ele tem que pensar o que eu vou fazer, apaga a luz. Ele tem dificuldade. Então, assim, é verdade. Assim, e não é uma crítica, é dentro da característica que o jogador tem. O Felipe Melo falou aqui da movimentação do Gabigol, da inteligência da movimentação do Gabigol. O Yuri Alberto, ele não pode jogar de costas. Ele tem que sempre se posicionar para ele pegar essa bola em velocidade. Porque ele finaliza muito bem. Esse jogo que a gente está mostrando... 2 gols com perna esquerda. Belos gols. Ele finaliza muito bem com a perna. Não só de direita. Que o Ricardo Oliveira era outro. Ricardo Oliveira com direita e com a perna. Jogava muito. Né? É que o Ricardo é diferente em termos de finalização. Pra finalizar, assim, tecnicamente melhor. Voltar só um pouquinho no tema anterior que a gente estava falando do Santos, crise financeira, não tem dinheiro para contratar. 3 destaques nessa rodada saíram do Santos. Gabigol, Caio Jorge e Yuri Alberto. Centroavante, posição valorizadíssima no futebol. Como é que um time que faz tanto jogador para o mercado, jogadores valorizados, centroavante, está passando necessidade, está com o Pires na mão? Cara, são erros e erros de gestão do Santos que combinaram, né? Eu e o Yuri Alberto, há alguns anos atrás, ele estava no Corinthians, tinha saído do Inter, foi para a Rússia, né? Voltou para o Corinthians, aí começou bem, começou a ficar em baixa. Eu falei assim, olha, esse atleta, para mim, é um atleta que briga por vaga na seleção brasileira. Eu fui muito criticado, porque eu ainda jogava futebol. Eu era atleta ainda. Eu falei, eu gosto muito, joguei contra ele, é muito bom jogador. E agora tem um monte de gente hypando na parada, né? Tem um monte de gente aí que agora tem que estar na seleção. Mas eu confesso, e modéstia à parte, eu fico feliz porque realmente mostra o quanto eu entendo de futebol. Um pouquinho.
Quando eu falei que esse atleta, no momento ruim... Felipe chegou, De fato, no momento ruim, eu falei que esse atleta era bom. Essa tava guardada no coração. Essa tava aqui, tava guardadinha, é bom falar. Porque é fácil ver quando o atleta vai e faz 3 gols, ele vai lá e faz gol, mas é difícil você ver o trabalho que ele faz, mesmo quando não tá fazendo gol. Como, por exemplo, o Vitor Roque, que é super importante no Palmeiras, mesmo nesses jogos sem fazer gol. O gol é um detalhe, e de fato precisa desse detalhe o atacante, né? Ele vive de gol. Assim como nós, zagueiros, vivemos de... Né? Madeira. Agora, madeira. Então, eles precisam de gol, mas a gente tem que também entender o todo. Então, como faz um trabalho para a equipe, Vou te contar um negócio. Uma vez eu conversando com o Vitor Pereira, e ele falou assim, que ele ia enfrentar o Fluminense do Diniz, com toda essa maneira do Diniz jogar, e ele tinha perdido o Yuri Alberto pro jogo. E ele falou assim, cara, esse é o jogo que eu não vou ganhar. Eu sei que eu não vou ganhar do Fluminense sem o Yuri Alberto, porque eu só tinha o Roger Guedes na frente. E o Roger Guedes não pressiona a saída, é um cara que joga mais com bola no pé. Ótimo jogador também, mas com característica diferente. E aí ele falou, e não deu outra. O Fluminense ganhou o jogo, o Vitor, sem o Yuri Alberto, perdeu o jogo. O goleador dele era o Roger Guedes, do Vitor Pereira. O Yuri Alberto era quase que um escudeiro do Roger Guedes, né? Amigo do Felipe, o Roger Guedes. Meu parceiro tomou umas bandas lá na época do Palmeiras, lá que fez umas graças da rapaziada, mas foi aniversário dele. Você pode ver que no vídeo aí, o pessoal vê o vídeo, tem parabéns. Zé Roberto canta, parabéns. Foi aquele que vocês amarraram ele? Não foi brincadeirinha. Mas um ótimo jogador. Esse moleque é muito bom. No próximo bloco, os dribles da rodada e Denilson neles. E assim vamos pro intervalo. E assim vamos pro intervalo. Voltamos já. Futebol 2000.